Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Veja agora os destaques da edição desta segunda-feira. TCE capacita contadores e controladores internos. Nova contabilidade pública foi o assunto do evento. E ainda veja na entrevista da semana o que o palestrante do Tesouro Nacional tem a falar sobre esse tema. É o TCE Notícias do dia 7 de abril, que já está no ar. Olá, tudo bem? Veja agora como foi o ciclo de capacitação Gestão Eficaz realizado pelo TCE Mato Grossense. O assunto abordado foi a nova contabilidade pública e controladores internos e contadores foram os participantes. O ciclo de capacitação Gestão Eficaz, idealizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, aconteceu na Escola Superior de Contas, em Cuiabá, e contou com a participação de contadores e controladores internos de toda a administração pública do Estado de Mato Grosso. Nós temos um estoque de conhecimentos dentro do tribunal muito grande, com pessoas altamente capacitadas que têm condições de ensinar. Então, é uma das missões do Tribunal de Contas, é orientar o jurisdicionado. O Estado de Mato Grosso está atualizando todos os seus procedimentos e todas as suas rotinas para se adequar à nova contabilidade pública e também repassando esse know-how, esse conhecimento para os gestores públicos do Estado. Na oportunidade, os participantes discutiram as mudanças das prestações de contas dos órgãos públicos determinadas pela Secretaria do Tesouro Nacional. O objetivo é que a contabilidade ela represente de forma fidedigna o patrimônio público, né, com toda a sua composição, de forma a possibilitar o gestor informações que lhe deem a opção de adotar a melhor política pública, de adotar a melhor decisão para que ele se depara no dia a dia da gestão. Em Mato Grosso, todas as prestações de contas do Estado, municípios e instituições públicas são feitas pelo sistema Aplique do TCE de forma totalmente eletrônica. Nas informações de cunho contábil é onde nós teremos as maiores alterações que passarão a vigorar de maneira concreta a partir de 2015. Contadores e controladores internos entendem que essas alterações resultam em benefícios para a sociedade, como, por exemplo, uma maior transparência na administração pública. Após a implantação, acredito que vai ficar o trabalho melhor, por causa que vai evidenciar, no caso, com mais precisão, vai mostrar realmente a vida da prefeitura como está para todo um todo. Para ficar mais transparente as informações, para que a sociedade possa apreciar e até mesmo fiscalizar. Segundo o representante da Secretaria do Tesouro Nacional, Antônio Firmino Silva Neto, o Estado de Mato Grosso está entre os mais avançados nessa questão. Ele comentou ainda sobre os temas abordados na palestra. Estaremos fazendo, na realidade, uma junção entre os dois tópicos, plano de contas e demonstrações contábeis, trazendo um reflexo do que era o plano de contas antigo e o que é o novo plano de contas, e quais eram as demonstrações contábeis antigas e quais as demonstrações contábeis novas. Esse ano, os gestores precisam se adequar ao novo plano de contas, para que em 2015 a sociedade veja os resultados dessas mudanças, como o controle orçamentário e patrimonial sobre os bens e recursos públicos. Que a sociedade é que sustenta e que alavanca tudo isso, né? Então acho que nós temos que saber o que nós temos, qual é o nosso patrimônio, quais são as nossas dívidas efetivamente reais dentro de valores presentes, e a nova contabilidade obriga a isso. Hoje nós vamos rever a entrevista especial feita com o analista de finanças e controle do Tesouro Nacional. Ele vai falar sobre as principais mudanças na nova contabilidade pública e como isso vai interferir na gestão dos prefeitos e vereadores. Heriberto, seja bem-vindo em nosso quadro semanal. E durante o segundo dia de evento, o senhor falou sobre 4 temas. O primeiro foi classificação da despesa por destinação de recursos. Você pode falar um pouco sobre esse assunto? Determinadas legislações vinculam, ou seja, carimbam recursos para finalidades específicas. Então, nós temos recursos que ingressam na conta de um ente da União, do Estado, do município, e que tem que ser aplicado, por exemplo, com educação. Tem recursos que são vinculados com saúde, e por aí vai. As mais variadas possibilidades de vinculações que a legislação cria.
Nos anos anteriores, muitos entes ainda não adotaram um mecanismo que possibilite o controle dessas vinculações. Então, a contabilidade, ela cria esse mecanismo, que é o mecanismo do controle das disponibilidades por fonte ou destinação de recursos, para possibilitar que recursos que ingressam nas contas dos entes, que seja assegurado que a aplicação desses recursos ocorra conforme a destinação definida em lei. E o segundo tema foi controle das disponibilidades por destinação de recursos. O que nós temos? Recursos que são carimbados. Então, esse recurso é arrecadado pelo município, ele ingressou na conta, desde o momento que ele ingressou na conta bancária, é registrado como receita, parte pelo processo de execução orçamentária, chegando no pagamento, a contabilidade assegura, por meio do mecanismo da disponibilidade, seja na receita, na despesa, no controle da disponibilidade, que o recurso ele flua até o pagamento, garantindo o objeto da vinculação. Então, é um processo que ocorre em todo esse contexto. E reconhecimento dos créditos tributários pelo regime de competência foi o terceiro tema. Exatamente. A lei, antigamente, ela já demandava que a contabilidade do setor público adote o regime de competência. O que significa isso? O regime de competência significa demonstrar todo o ciclo da receita, no caso do tema receita por competência. Então, digamos, o município lançou R$1 milhão de IPTU, arrecadou 200 mil. Qual é a diferença da abordagem do regime de competência? A abordagem do regime de competência, em contraposição ao regime de caixa, vai me permitir avaliar o desempenho da receita. Então, por exemplo, arrecadei 200 mil. Essa informação por si só ela é extremamente útil porque por meio do que eu arrecadei, eu vou conseguir executar as despesas. Mas é interessante analisar o arrecadado de 200 mil vis-à-vis o que foi lançado. Aí é a abordagem do regime de competência. Aí eu verifico, lancei 1 milhão de IPTU, arrecadei 200 mil. Tem algum problema nesse processo de arrecadação. Então, a adoção do regime de competência permite isso. Permite uma análise mais detalhada de desempenho a partir do momento que eu levo isso para as demonstrações contábeis e notas explicativas, permitindo o aprimoramento do processo de prestação de contas. E o último tema foi sistema de custos aplicado no setor público. Exato. Precisamos saber quanto custam as ações governamentais. Então, quanto custa o aluno? Quanto custa a educação? Quanto custa a saúde? Quanto custa a administração tributária? Por quê? Porque a associação do custo das ações governamentais com os resultados vai me permitir aumentar a eficiência do processo de alocação de recursos. Então, eu citei um exemplo na palestra, como o nosso hábito de apenas fazer a avaliação de conformidade. Então, citei o seguinte exemplo. Digamos que a legislação, isso é verdade, a legislação, a Constituição diz que no mínimo 25% dos recursos de impostos têm que ser aplicados com educação. Isso é uma realidade, a legislação diz, no mínimo 25% dos recursos de impostos têm que ser aplicados com educação. Bom, eu posso ter dois municípios, digamos, caso hipotético, um aplica 30%, outro aplica 20%. O de 30% está cumprindo a legislação, o de 20% não. No entanto, eu posso ter o caso de que de o 20% está sendo mais eficiente do que o de 30%. Ora, eu simplesmente cumpri a legislação, mas eu não cumpri o que é mais interessante, que é a efetividade do gasto. Então, a adoção do sistema de custos vai permitir esse tipo de avaliação. Na sua opinião, quais os benefícios essa nova contabilidade leva para a sociedade, para a administração de todo o país? A adoção da nova contabilidade, ela entra com dois ingredientes, a adoção do regime de competência e a adoção da contabilidade gerencial. A adoção do regime de competência permite um aprimoramento do processo de prestação de contas, uma vez que eu vou ter que explicar como estão sendo geridos todos os ativos e todos os passivos. Então, isso aprimora o processo de prestação de contas. Heriberto, muito obrigada pelas suas informações. Nós ficamos por aqui. Para rever essa e as outras edições do TCE Notícias, acesse o portal do Tribunal de Contas. Para você, uma ótima semana e até amanhã. Tchau!